Estamos aqui para mais um culto online, agradecemos a sua presença e com isso eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um tempo na tua presença, que os nossos corações eles se encham com o teu amor e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
dobrará ao ouvir teu nome, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és
tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, Jesus. Gostaria de reforçar alguns avisos com vocês. Nós continuamos com os nossos cultos online, nessa quarta-feira, às 20 horas, e no próximo domingo, dia 16, nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. E também neste domingo nós teremos a nossa ceia, no culto das 10 e das 19 horas. Não esqueçam de reservar o seu ingresso pelo aplicativo Simpla. E também voltaremos com os nossos cultos do Connect, às 20 horas na sexta-feira, e a Casa Jovem, às 20 horas no sábado. Todos os nossos eventos do mês de agosto foram cancelados, devido ao decreto municipal. Porém, os nossos PGs continuam online. Entre em contato com o seu facilitador para maiores informações. Gostaria de lembrá-los que a nossa boutique continua funcionando de terça a sexta, no horário das 14 às 18 horas. Recebemos muitas novidades. Eu gostaria de falar agora sobre dízimos e ofertas. E eu gostaria, com isso, de ler um versículo, que está lá em Tiago 1, versículo 17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de opção, o que causaria escuridão. Nesse tempo que nós vivemos tantas dificuldades, nós precisamos entender que a casa de Deus ela ainda precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda. Então, que a gente possa ofertar com muita alegria no nosso coração e com muita gratidão. Nossas contas estão passando aqui abaixo e com isso eu gostaria de orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, independente das situações em que vivemos. Que o Senhor continue guardando as nossas vidas, de cada ofertante, de cada dizimista, de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora com o nosso primeiro culto da série Crescendo em Graça. Seguimos a Jesus porque fomos alcançados pelo seu amor e sua bondade. A sua graça nos atraiu. Ele arrancou dos nossos olhos toda a tristeza e encheu os nossos lábios de riso. Os verdadeiros cristãos manifestam frutos evidentes, crescendo em graça e experimentando a alegria de seguir a Jesus. A graça é um dom e está disponível a todos os homens. A graça é uma pessoa que está presente em todas as manhãs. Se não fosse ela, as dores desse mundo seriam insuportáveis. A graça é incrível porque não se limita aos nossos merecimentos. Ela é suficiente, por isso quem a encontra não procura mais nada em nenhum outro lugar. Olá pessoal, paz de Jesus, muito bom estar com você, mais um domingo. Seja muito bem-vindo a essa transmissão online da nossa celebração. E antes de darmos início à nossa reflexão, à nossa meditação na palavra, eu gostaria de dizer aos pais um feliz Dia dos Pais. Quero parabenizar você e peço a Deus que Ele derrame cada dia mais e mais sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque nós entendemos que ser pai é uma grande responsabilidade. Somos referenciais, fomos chamados a dar suporte, fomos chamados a dar sustento, fomos chamados a ser verdadeiros referenciais nos nossos lares e para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe nessa missão. Eu tenho dito que ser pai e ser marido são os maiores desafios que nós, quanto homens, podemos enfrentar. Nem o maior cargo executivo pode se comparar a nós sermos homens de Deus que vão dar rumo e vão dar direção para a nossa família. Que Deus nos abençoe. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Chegando no finalzinho, né? Mas eu não poderia deixar de parabenizar você por essa missão. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós estamos hoje dando início a uma nova série de mensagens. Ela vai dar início hoje e nós teremos
mais 4 domingos onde eu estarei aqui com você compartilhando um estudo sobre o livro de Filipenses. E essa série, como você já viu na divulgação, o tema dela, ou o título que nós demos a ela, foi Crescendo em Graça, a essência do verdadeiro cristianismo. E gostaria de compartilhar com vocês, nós vamos deixar nas nossas redes sociais a publicação do nosso livro. Estamos divulgando o livro do Carson, o Cristão Verdadeiro. Então, nós estamos meditando, ele faz uma exposição do livro de Filipenses e gostaria de indicar a vocês para que nós juntos, nesse mês de agosto e nesse mês de setembro, possamos estar refletindo sobre o livro de Filipenses e também sobre essa essência do verdadeiro cristianismo, a graça de Deus. E esses estudos, eles vão abordar alguns temas. Hoje, como título da nossa mensagem, eu quero deixar para você graça e alegria, ou como introdução da nossa mensagem, graça e alegria. Como o nosso estudo ele se dará em cima de Filipenses, ele tem 4 capítulos, nós vamos estudar no domingo que vem o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e, consequentemente, no último, o capítulo 4, ok? Hoje vamos fazer uma introdução. Nesta série, nós estudaremos mais do que a graça de Jesus. Veremos como Paulo compartilhou o Evangelho, ou como Paulo compreendeu essa graça e como ele compartilhou com os irmãos ali em Filipos. Nós, hoje como tema, gostaria de, como mensagem, ou como introdução dessa mensagem, fazer a leitura do versículo 6 e do versículo 7, sobre esse tema graça e alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler na nova versão, numa versão mais atualizada. Ela diz assim, NBV. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Em outra tradução, nós vamos encontrar aquele texto, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completar. Aqui o apóstolo Paulo, ou esta tradução, NBV, ela vai dizer que ajudando-os, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai continuar, de modo que ele vai ajudar vocês a crescer em sua graça, até quando a tarefa dele estiver completamente terminada em vocês, e isso se dará na volta de Jesus. Ele continua, é bem natural que eu sentisse o que sinto a respeito de vocês, ou alegria, né? Porque vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Nós temos participado juntos da graça de Deus, mesmo eu estando na prisão ou ainda quando eu defendo a verdade e falo de Cristo aos outros. Então aqui nós já vemos algo muito específico, Paulo falando que ele escreve essa carta aos filipenses da prisão. Então ele é um preso no Senhor e ele já inicia no capítulo 1, no versículo 1, dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, ele não estava só quando ele escreve essa carta, ele estava acompanhado do seu discípulo Timóteo, e também aqui ele endereça essa carta não apenas à igreja, mas a alguns homens que já na igreja se tornavam líderes, e ele chama esses líderes de bispos e diáconos, alguns pastores que tinham alguma responsabilidade sobre aquela congregação, e os diáconos, aqueles que serviam. Ele diz graça, o versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é essa introdução de Paulo à carta aos Filipenses, e nós
queremos apresentar para vocês hoje sobre essa temática, introdução, graça e alegria. Esse estudo, ele é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, por dois motivos claros. Primeiro, o ano que nós estabelecemos para 2020, ou a temática do ano, fala sobre crescimento e maturidade. Crescimento e maturidade, aprender para servir. Um ano de maturidade, aprender para servir. E o segundo ponto é que estamos vivendo um ano de muitas dificuldades. Um ano extremamente atípico, um ano de pandemia mundial, um ano de mortes, um ano de choro, um ano de crise política, um ano de crise econômica, um ano de distanciamento social nunca visto antes em toda a história da humanidade, igrejas fechadas e bares abertos, vemos pessoas desesperadas, nós vemos pessoas em crise de pânico, nós vemos as pessoas emocionalmente abaladas. Esse é o relato do ano de 2020. E a pergunta que nós podemos fazer é: como nós vamos superar isso? Somente com a graça de Deus, somente pela graça. E antes de nós refletirmos um pouco sobre esse tema principal da carta aos Filipenses, eu quero compartilhar com vocês qual era o entendimento que Paulo tinha sobre a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai nos dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós vemos o escritor do Hebreus dizendo, embora muitos não acreditam ser Paulo, né, mas nós vemos nos evangelhos e nós vemos essa definição aqui em Hebreus também da graça de Deus. Diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Certamente, embora não tenha sido Paulo o escritor aos Hebreus, certamente essa era uma convicção de Paulo. Graça é a misericórdia de Deus revelada a ele, que ajuda ele nos momentos de necessidade. Agora sim, aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 25, na NVI nós temos o relato de Paulo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Ele continua: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos. E para Timóteo, Paulo escreve no capítulo 1, versículo 12 e 14, a seguinte definição sobre a graça: dou graças a Cristo Jesus, do nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então Paulo diz que mesmo ele tendo sido blasfemo, perseguidor, essa graça de Deus transbordou sobre a vida dele. Paulo não só definiu, ensinou e difundiu a teologia da graça, ele mesmo experimentou dessa graça na vida dele, no seu corpo,
nas tribulações, nos sofrimentos, nas angústias, na solidão, passando frio, passando fome, em várias circunstâncias, Paulo experimentou dessa graça. E no momento específico, conversando com os irmãos de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, ele está fazendo uma defesa do seu ministério, uma defesa do seu apostolado. Ele vai dizer, referente inclusive aos irmãos filipenses, ele diz: eu despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando eu estive entre vocês, os irmãos de Corinto, e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram da Macedônia a região onde se encontrava a cidade de Filipos. Macedônia era a região, o estado ali, e Filipos estava ali naquela região da Macedônia. Supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser peso a vocês e continuar a agir assim. Então Paulo aqui está dizendo que ele passava necessidades, mas na necessidade que ele vivia, Deus usou os irmãos de Filipos para suprir as necessidades de Paulo. E na continuidade dessa sua defesa, ele vai falar algo muito importante. Ele vai falar o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, não apenas necessidade financeira. E ele falando sobre as suas qualidades, as suas virtudes, que não eram muito diferentes de outros grandes pregadores que ali estavam, filósofos e homens entendidos. E Paulo então disse: não, me permita ser também um pouco presunçoso para com vocês. E no versículo 22 ele diz, eles são hebreus? Eu também sou israelita. São israelita? Ele diz, eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado muitas vezes, severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigos dos falsos irmãos. Ele diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco também? Quem não se escandalize que ele diz que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ele diz, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é o bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Ele diz, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na madrugada fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha o desafio que Paulo relata para nós. Olha a realidade do seu ministério. Olha os perigos que ele viveu. Olha tudo aquilo que ele relata. Ele diz, eu não estou mentindo para vocês. Em muitos desses episódios aqui, ele levava consigo, não ia sozinho. Em alguns momentos ele teve o auxílio de Barnabé, outros momentos ele teve o auxílio de Silas, em outros momentos ele teve o auxílio de Timóteo. E nós vemos então que pessoas presenciaram e vivenciaram isso com ele. Mas em todos esses momentos, a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus
foram o seu sustento, foram o seu alimento, foi o seu amparo, foi o seu abrigo, independente de onde ele estava. Como aqui, quando ele escreve aos irmãos filipenses, ele estava na prisão. Foi alcançado, Paulo então ele foi alcançado por essa graça, ainda quando perseguidor e envolvido por ela durante seu ministério. A graça trouxe a Paulo uma consciência do poder transformador de Deus por meio de Cristo Jesus, seu Filho. Jesus, para Paulo, era a própria expressão da graça de Deus. A graça para Paulo era a encarnação de Cristo Jesus na terra, que se revelou a ele ali em Atos 9. Nós vemos que muitos outros homens de Deus, ao longo da história da igreja, foram usados por Deus para expressar definições fantásticas acerca da graça. Olha o que diz Spurgeon sobre a graça. 7 palmos da terra fazem todos os homens iguais. A soberana graça de Deus é quem faz a diferença. Uau! Olha o que diz Agostinho sobre a graça. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Essa é a graça de Deus, essa é a misericórdia de Deus que se renova sobre a minha e a sua vida todas as manhãs. O resultado da graça é manifesto por meio da alegria, ou poderíamos dizer que a graça se manifestando em nós produz frutos de alegria. E a alegria é um fruto do Espírito. E a carta que nós vamos estudar nesses domingos, ela é a carta da alegria. Ela é considerada a carta da alegria. Você vai encontrar em diversos momentos, nos 4 capítulos que se seguem, Paulo dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Ele vai incentivar a todo momento os irmãos filipenses a manterem a alegria. Por que que Paulo fazia essa ligação entre a graça e a alegria? Porque ele entendia que essa graça de Deus, ela superabundante na sua vida, proporcionava a ele um sentimento que nenhuma circunstância momentânea poderia dar. Ele poderia estar preso, ele acreditava na graça e essa graça proporcionava a ele essa semente de alegria, que não era um sentimento. Ele poderia estar sentindo frio, ele poderia estar sentindo fome, ele poderia estar sentindo até mesmo uma preocupação e afligido pelo medo, mas a graça de Deus trazia nele essa percepção e enchia o seu coração de alegria. Ele poderia dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Essa carta aos Filipenses, ela foi escrita, como nós estamos dizendo, por Paulo, enquanto ele estava na prisão. Nós vemos isso no capítulo 1, no versículo 7 e também no versículo 12, você pode analisar depois aí. Muito provável que essa carta ela foi escrita em Roma, embora existam algumas divergências entre alguns teólogos sobre essa perspectiva. Porque Paulo, ele foi preso aproximadamente aí umas 4 vezes durante as suas 3 viagens missionárias, né? Mas seja muito provável que ele tenha escrito essa carta entre o capítulo 24 de Atos até o último capítulo, que seria o capítulo 28. Né? Então, alguns acreditam que ali no final da sua prisão em Cesareia, ou até mesmo no início da sua prisão em Roma, quando ele escreveu outras cartas como Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, nós temos aí as prisões de Paulo, a primeira prisão narrada em Atos capítulo 16, ali quando ele estava implantando essa igreja em Filipos, e depois nós vamos fazer uma breve análise sobre esse capítulo 16. Ali no versículo 23 de Atos, capítulo 16, nós vemos essa prisão em Filipos. Paulo foi preso em Jerusalém, relatado em Atos capítulo 21. Paulo depois ele é transferido e mantido preso por 2 anos em Cesareia, relatado em Atos capítulo 23. E também depois a sua prisão em Roma, em Atos capítulo 28, que ele fica preso aproximadamente 2 anos, até depois, segundo relatos históricos, ele foi condenado à morte. Então ele foi decapitado a mando de Nero em Roma. Então esse foi o preço que Paulo pagou por seguir a Jesus. Paulo, ele tinha um carinho muito expressivo pelos irmãos
de Filipos. Você vê isso expresso no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 1. Não somente porque ele havia fundado esta igreja, ele havia sido pai na fé desses irmãos, mas porque eles eram muito participativos no ministério de Paulo no que diz respeito às contribuições, às finanças. E você vê isso no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 5, Paulo agradecendo a eles referente a esses recursos, e também no capítulo 4, no versículo 14, ele mais uma vez agradecendo as ofertas que os irmãos haviam levado a ele, enviado a ele pelas mãos de Epafrodito, ok? Então um nome tanto especial aí para colocar nos filhos, né? Então, brincadeiras à parte, nós seguimos o nosso estudo. Nós vemos que Paulo não apenas ele destaca essa generosidade desses irmãos, mas ele também nessa carta aos Filipenses ele vai destacar a obediência e o amor deles. Por estas virtudes, nos parece ser uma igreja madura, uma igreja cheia de fé, uma igreja obediente e uma igreja generosa. Mas nós vemos que o propósito de Paulo não era apenas destacar essas virtudes, irmãos. Paulo também tinha preocupação e o desejo deles era continuar fortalecendo esses irmãos na fé, porque estava sendo difundido entre aqueles irmãos algumas doutrinas referente ao judaísmo sobre a circuncisão, e ele vai nos relatar isso no capítulo 3, no versículo 20, no versículo 2 e no versículo 3, e também no versículo 18 e no versículo 19. Seu desejo também era ajustar algumas desavenças e motivações dos irmãos. Você vai ver dizendo que ele prega Cristo crucificado, mas alguns irmãos estavam pregando por motivação própria, e nós vamos conversar um pouco sobre isso nas próximas mensagens. E outro também, havia uma divergência entre duas irmãs ali, e ele tenta ajustar isso. Embora esses problemas são aparentes, que ele tenta solucionar, nós não podemos dizer que era uma igreja imatura. Era uma igreja de aproximadamente uns 10 anos, porque se Paulo escreveu, fazendo as contas ali do período em que Paulo edificou essa igreja, até mesmo quando ele escreve ao ano 61 depois de Cristo, essa igreja aproximadamente uns 10 anos. Aparentemente uma igreja nova, mas uma igreja cheia de fé e obediente ao Senhor. Então, como eu disse, Paulo ele se comunica com essa igreja por meio de um mensageiro, está lá no capítulo 2, no versículo 25, e no capítulo 4, versículo 18, chamado Epafrodito. Se Paulo escreveu essa carta quando estava na prisão em Roma, vamos partir desse ponto, nós poderíamos dizer então que Paulo está no fim das suas viagens missionárias. Paulo então está completando basicamente a sua trajetória missionária, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, gostaríamos de ir com vocês para Atos capítulo 16, aonde Paulo então fundou essa igreja em sua segunda viagem missionária em Atos capítulo 16. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos 16, no exato momento onde Paulo ele planta essa igreja, onde ele dá início a esse projeto de Deus que depois vai retornar para ele em suprimento, em alegria, porque ele diz que se alegra, já no início do capítulo de Filipenses, ele diz que se alegra muito com a obediência e a fé dos irmãos. Então, nós vemos que depois, no capítulo 15, Paulo ele tem uma divergência com o seu companheiro de ministério, Barnabé. Então, eles estavam decididos a ir para uma determinada região e Barnabé quer levar juntamente João Marcos. E Paulo, então, ele discorda ferrenhamente dessa ideia de Barnabé, porque João Marcos, numa oportunidade, já havia abandonado, no meio do processo da viagem missionária, João Marcos abandonou o barco e abandonou o projeto. Então, Paulo achou isso de última. Ele disse, não quero esse jovem, não quero esse rapaz juntamente conosco, se ele for eu não vou. E eles tiveram uma discussão ferrenha. Então, isso no capítulo 15, e no capítulo então 16, inicia Paulo, ele aderindo a uma outra dupla, que é Silas. Então, aqui
eles vão a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho sobre Timóteo. Então Paulo e Silas se direcionam a essa região e encontram esse jovem Timóteo, que depois vai acompanhar Paulo nessa implantação dessa igreja. E você vai vendo que eles então, Paulo querendo levar Timóteo, ele vai circuncidar Timóteo, para que, como Timóteo ele era filho de grego, ele não circuncidou Timóteo quando pequeno. Então, embora ele tinha essa naturalidade judaica, Paulo ele fez esse ritual para que não ficasse como escândalo ou como pedra de tropeço. E ele diz que então eles seguiram viagem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Se você seguir acompanhando comigo, você vai ver então que depois, ali nos próximos versículos, Paulo ele tem durante a noite uma visão, a visão de um homem que aparece a ele e diz: passe a Macedônia, um homem que estava de pé, dizendo: suplico-te, passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo então se inclina, entendendo que essa visão é a visão do Espírito, ele se inclina a ir em direção à Macedônia. E aí então no versículo 11, eles chegando então, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então nós vemos que Filipos era uma colônia romana, e por ser uma colônia romana, ela tinha algumas prerrogativas. Ela era uma miniatura de Roma, e não só miniatura de Roma, como tinha alguns benefícios acerca de pagar impostos e tudo mais. Então era uma cidade muito específica ali da Macedônia. Então era uma das principais cidades daquela região da Macedônia. E nós vemos então que Paulo e Silas e Timóteo, eles dando início ali no seu projeto missionário, eles no sábado saíram da cidade e foram para a beira de um rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então algumas mulheres iam àquele local à beira de um rio, onde ali eles oravam. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. E aqui diz o versículo 15 que, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela os convidou para que eles se hospedassem na casa dela, dizendo: se os irmãos acham graça diante de mim e acham que eu sou realmente uma mulher de Deus, uma convertida ao Senhor, vamos ficar na minha casa. E assim aconteceu. Então eles têm esse momento especial com Lídia e várias outras mulheres, que a partir da vida de Lídia, poderíamos dizer que ela era uma pessoa de influência, ela era uma pessoa de posses, ela era uma empresária. Então, por meio dela, muitas pessoas se converteram. E aí, então, começa a se dar início a essa igreja de Filipenses. O versículo 16, um outro episódio interessante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Ela adivinhava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. Então, ela não só tinha um espírito de adivinhação que perturbava ela e ela adivinhava o futuro, como também ela era uma escrava e ela dava muitos recursos para os seus senhores. Essa moça seguia Paulo e ela seguia gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Grandes coisas ela estava falando, como se várias pessoas não soubessem aquilo, mas Paulo, por uma revelação de Deus, por um discernimento específico, percebeu que aquela moça estava possessa de um espírito que perturbava ela.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias, indo atrás de Paulo. Provavelmente ela estava também ali chamando a atenção e Paulo estava incomodado com aquilo. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito deixou aquela mulher. Então nós vemos aqui que essa mulher, nós não temos relatos de como que, se ela continuou seguindo, mas nós vemos que a obra de Deus estava sendo feita naquela região e pessoas estavam sendo agregadas ao Evangelho e também espíritos malignos estavam deixando a vida das pessoas. Esse foi o início da plantação da igreja de Filipos. Então, esses homens, inclusive, depois começaram a causar alguns certos problemas para Paulo, né? Percebendo que a esperança de lucro deles havia acabado, eles então perseguiram Paulo, agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles para a praça principal, colocando eles então diante das autoridades. Levando eles aos magistrados, eles disseram o seguinte: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem participar. Então eles criaram uma contenda querendo ali que Paulo e Silas eles fossem expulsos da cidade para que eles continuassem com o seu benefício de lucro sobre a vida daquela escrava, daquela menina que estava sendo atormentada por um espírito. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, como ele relatou antes ali aos irmãos coríntios, aqui é um exemplo disso. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, como se eles fossem bandidos, como se eles fossem malfeitores. Tendo recebido tais ordens, esse carcereiro então lançou os Paulo e Silas no cárcere e prendeu as suas mãos nos troncos. Olha o que acontece no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Paulo e Silas então estavam na prisão, adorando, independente da circunstância, eles estavam cheios, superabundando da graça de Deus e cantando alegremente, independente da circunstância, adorando ao Senhor. E olha o que acontece quando eu e você estamos dessa forma, cheios da graça de Deus, adorando a Deus, independente da circunstância, com o nosso coração alegre, salmodiando e bendizendo ao Senhor, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Eles estavam numa situação complicada, haviam sido açoitados, provavelmente estavam passando frio, estavam passando fome, e eles estavam adorando a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, ficou desesperado, percebendo as portas abertas, achou que os presos haviam fugido e o carcereiro então, ele trêmulo, atemorizado, ele tentou se matar e ele pegou a espada e ia tirar a sua vida, e então Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Mais uma vez nós vemos a graça de Deus sendo manifesta por meio da integridade. Paulo e Silas poderiam ter fugido. Ele disse: não, nós estamos todos aqui. E ele diz: não estou eu e Silas aqui, estamos todos aqui. Provavelmente a canção de Paulo constrangeu todos aqueles homens e todos eles ficaram ali. E nós vemos então que o carcereiro pediu: alguém coloque luz aqui, eu preciso enxergar o que está acontecendo. E entrou correndo, trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Ele então declarou: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele reconheceu o evangelho naquele exato momento. A graça de Deus, a mesma graça que visitou Paulo, visitou Lídia. E a mesma graça que visitou Lídia, visitou aquela menina perturbada por um espírito maligno. E a mesma graça que visitou aquela menina perturbada por um espírito maligno estava aqui nesse exato momento, visitando o carcereiro. E olha o que acontece com ele. Paulo respondeu:
creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Veja só, o homem que estava ali, a ordem de Roma, sujeito às ordenanças do imperador, para maltratar Paulo, estava lavando as feridas dele. Em seguida, ele e todos os de sua casa foram batizados. Então, os levou para a sua casa. Então, ele não só lavou as feridas, mas levou Paulo e Silas para a sua casa. Serviu uma refeição e todos os de sua casa, e com todos de sua casa, alegrou-se muito de haver crido em Deus. Então aqui a igreja de Filipos, ela já está sendo fundamentada sobre a temática da alegria. Eles estavam alegres porque eles estavam vendo a graça de Deus se manifestando diante dos olhos deles, de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária, por meio de 2 homens que haviam sido açoitados, presos com suas mãos e pés aos troncos. Eles estavam ali adorando a Deus e a graça de Deus se manifestou de forma maravilhosa. Você vai ver aqui, depois que Paulo, então, ele é liberto da prisão, os soldados então dizem, olha, recebemos ordem para soltar vocês. Ele disse, não, nos soltaram, eles que vinham aqui, as autoridades nos soltem, enfim, você lê ali, você vai entender um pouquinho depois. Diz o versículo 40 o seguinte: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Provavelmente então essa igreja ela se formou a partir desta casa, a casa de Lídia, e essas famílias que aqui estavam se agregando ao Evangelho. E continuando a nossa reflexão, ou melhor, para irmos fazendo uma aplicação e concluindo, que aplicação prática diante dessa exposição nós podemos entender? Nós podemos entender que da mesma forma que Paulo, nós seguimos a Jesus porque fomos alcançados por seu amor e por sua bondade. A exemplo de Lídia, a exemplo do carcereiro, a exemplo da jovem escrava, fomos alcançados por seu amor e por sua bondade, e nós servimos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. Sua graça nos atraiu da mesma forma, e essa graça arrancou dos nossos olhos toda a tristeza e encheu os nossos lábios de riso. Assim como Paulo, entendemos as verdadeiras implicações do que é realmente seguir a Jesus. Por isso nós não ficamos parados, nós avançamos, independente dos perigos que nós vamos enfrentar pelo caminho. Entendemos que esse caminho é um caminho de obediência, é um caminho de adoração. Independente das circunstâncias, nós somos chamados a adorar a Deus. É um caminho de serviço e entrega em amor. Os verdadeiros cristãos manifestam frutos evidentes deste caminho trilhado e, crescendo em graça, experimentam a alegria de seguir a Jesus, a alegria de viver o verdadeiro evangelho, e tudo isso por meio da graça. No vídeo que nós ouvimos, nós estabelecemos uma definição: a graça é um favor e estende a sua mão em momentos de dor. A graça é um dom e está disponível a todos os homens. A graça é uma pessoa e diz bom dia todas as manhãs. Ele se manifesta com bem mais do que merecemos e do que podemos imaginar. A graça nos abraça, a graça nos conforta, ela nos ilumina e nos conduz e também nos aperfeiçoa. Se não fosse a graça de Deus, as dores dessa vida seriam insuportáveis. A graça, ela é incrível porque não se limita aos nossos méritos, à nossa capacidade, à nossa competência. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. A graça de Deus é suficiente. Por isso, quem encontra não procura mais nada em nenhum outro lugar. Assim como disse Paulo, a sua graça nos basta, a sua alegria inunda o nosso ser. Mesmo preso, Paulo vivia a graça de Deus.
Ele dizia: as minhas palavras, eu estou preso, mas as minhas palavras, elas não estão presas. Mesmo diante de circunstâncias adversas, ou mesmo distante, a sua mensagem alcançou muitas pessoas, como depois os irmãos filipenses, dizendo que eles, da mesma forma que eles receberam o Evangelho com alegria, da mesma forma que eles receberam o Evangelho por meio desta graça, eles deveriam permanecer firmes diante disso. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 12 e 13 do capítulo 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse foi o objetivo pelo qual Paulo escreveu então aos irmãos. Mesmo distante, mesmo preso, ele então continuava edificando. Da mesma forma, eu e você não estamos tendo culto presencial, mas mesmo distante uns dos outros, nós estamos orando uns pelos outros, estamos sendo expressão de graça e de vida e de alegria na vida dos nossos irmãos. Compartilhe a graça de Deus com alguém que esteja sofrendo, com alguém que esteja desesperado. A semelhança de Paulo, não permita que o distanciamento afaste você do corpo de Cristo. Seja a bênção de Deus na vida das pessoas. Mesmo preso, a igreja de Deus não parou de crescer. Da mesma forma, eu e você podemos entender que mesmo distantes ou não estamos reunidos no mesmo lugar, a igreja de Deus não para de crescer, porque a graça de Deus é quem nos sustenta. A graça de Deus está viva na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela continua sendo derramada independente das circunstâncias. Por isso, alegre-se hoje. A graça nos alcança, independentemente de onde estejamos ou da forma como estejamos. A exemplo de Lídia, a exemplo da moça escrava, a exemplo do carcereiro, a graça está disponível a mim e a você. A graça é uma pessoa e ele dispensa a sua bondade, não como conta-gotas, mas como um hidrante. Seu coração é um gigantesco copo e a graça dele é o mar Mediterrâneo. Você não consegue armazenar tudo, portanto, deixe transbordar. Derrame essa graça, emane a graça de Deus, que eu e você possamos crescer em graça e descobrir a essência do verdadeiro cristianismo, a exemplo desses irmãos que nós vimos aqui relatado: Paulo, Silas, Lídia, o carcereiro e todas as pessoas que envolvem essa brilhante história de graça. E eu termino dizendo: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra, ele não te abandonou. A graça de Deus está sobre você. Sabe por que Paulo não temia a prisão? Sabe por que Paulo não temia os açoites? Porque ele sabia que ele não morreria até Deus estabelecer o seu decreto. Ele permaneceria firme porque Deus ainda não havia completado na vida dele toda a boa obra. Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Portanto, trabalhe e viva em cima disso. Cresça nessa graça, que eu e você possamos crescer em graça e descobrir essa essência do verdadeiro cristianismo. Que Deus nos abençoe. Um restante domingo abençoado para você e para sua família e uma semana cheia da abundante graça de Deus para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Sim, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do
você possa levar essa palavra no seu coração, que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho. Esperamos por você no nosso próximo culto. Deus abençoe.